sintonizar com a espiritualidade boa e amiga, pedindo aos benfeitores espirituais que nos abençoem, que clareie o nosso pensamento, que fortaleça as nossas convicções, para que possamos, acima de tudo, compreender um pouco mais dessa proposta tão grandiosa que é a doutrina espírita, aplicar estes ensinamentos em nossas vidas, amadurecermos como espíritos imortais que somos, aproveitando o máximo desta encarnação de bênção, porque como nos diz o Evangelho, Senhor, muito será cobrado a quem muito foi dado. E nós estamos recebendo sempre através dos estudos de nossos irmãos mais esclarecidos, da nossa força de buscar a compreensão dos fatos que unem as nossas vidas ao mundo espiritual, que é o fator da mediunidade, do intercâmbio, da ligação, da assimilação das correntes mentais. Nos abençoe, Senhor, nesse intuito. Permita que a compreensão do nosso grupo possa alcançar um nível desejável pela espiritualidade e nós nos candidatarmos a sermos intermediários das novas mensagens do terceiro milênio. Obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. Dai-nos a certeza e a confiança que juntos podemos crescer espiritualmente em direção ao mais alto. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós estamos estudando o capítulo 17 da obra Nos Domínios da Mediunidade. E esse capítulo é o capítulo que fala sobre o trabalho de passe. Nós sabemos que todas as casas espíritas têm um trabalho de passe. O que é preciso para trabalhar com passe? É preciso que se tenha um nível de conhecimento do que é o passe, da estrutura que envolve o trabalho, da espiritualidade que trabalha, dos recursos que podem ser dispensados, de todo o alcance daquela troca de energia, do ponto, que a gente pode promover em reflexão, em ajuda, em despertamento, em cura. As curas, elas partem de uma irradiação, de uma troca, de uma mutação. E o passe, ele tem esse fator de encontrar um caminho para que a bioenergia potencializada pela energia espiritual faça uma modificação na estrutura celular. Talvez a gente tenha isso como conceito, mas no momento que estamos ministrando o trabalho de passe, a gente faz quase que mecânico. Não pensa que naquele instante o nosso pensamento, potencializado pela espiritualidade, ele pode alterar a saúde da pessoa que está recebendo. Se aquela pessoa chega num estado de graça, de fé, de proposta, ela se põe à disposição dessas energias. E se aquele que está ministrando tem a consciência da responsabilidade e tem também a disciplina moral para aquele trabalho, há uma união, um casamento de propostas de quem quer receber e de quem quer doar. E aí há toda uma mudança na estrutura molecular do ser que ali está. Quando nós tivemos o seminário de passe lá no Aldernes, já vai para 2 anos, nós levamos um estudo de um fotógrafo japonês, Masaru Emoto, falando sobre a água e mostrando como que a água sofre alterações com o nosso pensamento. A partir do momento que a gente pensa em determinada palavra, sentimento, qualquer emotividade que irradie de nós, cristaliza as moléculas da água e elas tomam formas que são derivadas do nosso pensamento. Numa Cogebis aqui em Bicas, eu tive a oportunidade de conversar com Alcione Peixoto, filha do saudoso médium Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, médium das materializações luminosas,
E ela contou uma história no nosso grupo de estudo, que havia na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, aonde ela reside agora, e na época toda a família residia, um problema de uma família que estava sempre cercado de doença. Os filhos doentes, a esposa doente, o companheiro doente, e frequentavam, iam nos médicos, tratamento com antibiótico, tratamento com vitamina para fortalecer o sistema imunológico, mas nunca conseguiam entrar num sistema de saúde. Sempre tinha um ou outro que passava por esses pendores da saúde, essas dificuldades, esses desequilíbrios, e começaram a buscar auxílio na casa espírita. E na casa que ela frequentava, a espiritualidade fez uma orientação que o problema estava na água. Então, eles recolheram a água, mandaram para o laboratório, fizeram um exame físico-químico, fizeram um exame microbiológico, e não encontraram na água nenhum componente, nenhum micro-organismo que pudesse estar contribuindo para aquele estado, né, de doença constante na família. Então, retornaram à casa espírita diante daquilo que foi orientado e com o resultado. E os espíritos tornaram a orientar. O problema está na água. Ela cristaliza as emanações do pensamento do grupo familiar. E você acaba ingerindo a sua própria dose de insatisfação, de insegurança, de mágoa, de ódio, de angústia, e você expressa e absorve através desse líquido, e aí a gente vai decompondo, né? Nós vamos fazer um almoço, nós temos uma grande quantidade de água que cozinha os mantimentos, que vão recebendo influxo do pensamento daquilo que está mais próximo. O nosso corpo físico, ele é composto aí de quase, né, 70% de água, que também está sofrendo alteração constante pelo nosso pensamento. Então, aquilo que eu estou pensando está gerando padrões de saúde e de doença. Aquilo que eu assisto na televisão gera em mim saúde e doença. Aquilo que eu leio na internet gera em mim também saúde ou doença. Há um teste que foi feito nos Estados Unidos, já há um bom tempo, com pacientes, né, que tinham tumores, e foram dadas a eles duas propostas de filme. Uma turma assistiu um filme que era uma comédia, essas comédias pastelão que a gente tem, do Gordo e Magro, dos Três Patetas, aquele humor, né, clássico, sem apelações sensualistas, apenas mesmo no intuito de divertir. E essas pessoas, depois de terem assistido 1 hora desses programas, apresentavam um quadro de melhora, porque o bem-estar que aquela alegria, né, quase que infantil proporciona, dava a eles condições de saúde, aumentava a imunoglobulina, equilibrava o sistema imunológico. E o outro grupo também, doente do mesmo jeito, assistiram filmes de propostas de sexo livre, de crimes, de filmes policiais, e eles tiveram uma redução imunológica grande. Alguns, depois de assistirem aquela depreciação toda, saíram resfriados já do ambiente que assistiram. Tudo pela resposta orgânica das reflexões que fazemos diante das propostas de conteúdo que assistimos. Então, quando vamos trabalhar num trabalho de passe, a gente precisa ter um pouco dessa noção. Porque imagina se eu estou em casa, hoje eu trabalho no passe, lá no Centro Espírita, nós temos um tratamento de cura, eu fico o dia inteiro mantendo a minha mente numa postura pessimista, ou numa postura interesseira, querendo levar vantagem em alguma coisa, passando os outros para trás, buscando uma compensação financeira, porque eu me julgo injustiçado. Que tipo de instrumento eu estou levando para o trabalho de paz?
Não adianta chegar lá em 2, 3 minutos de prece, tentando reverter horas e horas e uma vida de destruição, buscando um equilíbrio que não vai acontecer. Nós vamos levar trabalho para a espiritualidade que vai ter que neutralizar a nossa carga negativa para que o trabalho possa fluir com dificuldade, com desperdício de toda uma energia que poderia filtrar normalmente. Neste caso, neste trabalho, nós temos duas pessoas, Clara e Henrique, que eram pessoas compromissadas. Eu quero trabalhar no passe, na casa espírita. O que eu preciso? Compromisso, disciplina, postura. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar saudável. Imagina eu vou trabalhar no passe carregando um caminhão de doenças atrás de mim. Tem pessoas que olham para ela e falam assim, eu estou com dor nisso, dor naquilo, limitado aqui e ali, e vou trabalhar. Não, eu tenho que ir para tomar passe. Eu preciso de equilíbrio. A pessoa, para trabalhar no passe, precisa estar irradiando um estado de saúde equilibrado. Não vai dizer que ela não tenha problemas, que ela não tome remédios, mas a saúde tem que estar equilibrada. Ela não pode chegar lá descompensada em busca de compensar alguém. Primeiro, nós precisamos equilíbrio para gerar equilíbrio. Então, um possível resultado do passe está na postura de quem trabalha nesta área. A gente fala assim, engraçado, a nossa casa tem um trabalho de passe muito bom, mas as pessoas entram e saem da mesma forma. Ou está faltando informação para aquele que vai tomar o passe saber a grandiosidade daquele momento, ou está faltando preparação para a equipe, porque a instrumentalidade, os recursos, as energias espirituais estão ali. Aquela sala ela está composta como um laboratório de medicações que a gente desconhece e que vão fazer essa diferença. Mas para trabalhar lá dentro eu preciso estar apto a tudo isso e quem vai receber ter feito a sua preparação. Como quando vamos para uma cirurgia, que precisamos fazer uma dieta, tomar um medicamento, fazer um risco cirúrgico, termos o aval do nosso cardiologista para que tudo corra bem. Eu me preparo para uma cirurgia. Eu devo me preparar para um trabalho de passe. E nós estávamos estudando na semana passada até o momento onde eles entraram na sala de passe, encontraram ali os médiuns que estavam em prece e se iluminando com aquela prece. Diz André Luiz, dir-se-ia que estavam quase desligados do corpo denso, porque a prece nos faculta esse instante. Aqueles que têm o hábito da meditação, e é um hábito muito saudável, também entram nesse estado através da postura mental. Quando a gente começa a deixar a mente mais solta dentro de uma visualização positiva, e ali você sente toda essa liberdade espiritual. Calmos e seguros, lemos ainda semana passada, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Ensinamento para passista. A pessoa fez 50 atendimentos de passe, chega no final, eu preciso tomar passe, porque eu estou desgastado. Não existe isso. Eu posso estar cansado fisicamente, mas eu não tenho um desperdício de energia, porque atendi 10, 20, 30 ou 50. Eu tenho uma compensação de cada atendimento pela espiritualidade superior. E paramos justamente nesse ponto. Ante a porta ainda cerrada, a porta fechada, acotovelavam-se pessoas aflitas e bulhentas, esperando o término da preparação a que se confiavam. Aí ele faz um quadro, né? As pessoas estavam aflitas e bulhentas, barulhentas, incomodadas, doidas para tomar o passe e ir embora para casa. Sabem que o passe é importante, mas não se preparam para aquele momento. E aí alcançam um bem-estar que não se mantém
depois do passe. Os dois médiuns, continua André Luiz dizendo, porém, afiguravam-se-nos espiritualmente distante daquelas aflições. Estavam tão convictos daquele trabalho, daquele momento, que não se perturbavam com nada que estava à sua volta. Absortos em companhia das entidades irmãs, registravam-lhes as instruções através de recursos intuitivos. Então, naquele momento, os dois passistas, eles começavam a ligar a espiritualidade e recebiam dela instruções para aquele momento, sobre a sua postura, a oração, sobre direcionar o fluxo de energia a algum órgão que ali está. Os espíritos, eles nos intuem, principalmente quando nós estamos com o campo aberto a essa percepção. Pelas irradiações magnéticas, diz André Luiz, da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-lhe de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Então, nós tínhamos dois, mas uma pessoa se destacava pela postura moral com que vivia. Por isso, de certo, ao seu lado, se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Então, o responsável pelo trabalho de passe, ele estava próximo de Henrique, porque esse se fez merecedor através das suas irradiações do próprio sentimento. Então, não adianta a gente ter, nós temos 50 passistas, nossa casa é imensa, nós atendemos muitas pessoas. Nós vamos ter diversos trabalhadores da espiritualidade, vários ali trabalhando. Mas o trabalhador mais categorizado, o responsável, aquele que responde pelo trabalho de passe, ele vai se acoplar, ele vai orientar aquele que mais se destacar moralmente. Não é o médium, aquele que tem facilidade de comunicação, não. É aquele que irradia a energia que faz com que os dois tenham a semelhança, né? Que tenham a própria afinidade, a ponto de sintonizar-se com tranquilidade. Absorto de toda aquela conversação ali fora, e em companhia das entidades irmãs, registravam, aqui nós já até lemos, né, as irradiações, as instruções através de recursos instrutivos, um pouquinho abaixo. Por isso, de certo, o seu lado se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Aulos abraçou e nos apresentou gentil. É o irmão Conrado, nosso novo amigo. Anunciou que o serviço estaria à disposição para os apontamentos que desejássemos. E nosso instrutor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos a dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Como nós temos nessa dupla, né, de André Luiz e Hilário, dois espíritos que estão estudando o processo, e Hilário, ainda muito mais novo que André Luiz na vida espiritual, ele tinha esse temperamento, né, de perguntar, de buscar informação. Então, ele é o primeiro, né, deu carta branca para ele, olha, pode perguntar o que quiser. Ele já levanta a primeira proposta. Ele que nunca supitava a própria espontaneidade, começou como de hábito. O amigo permanece frequentemente aqui? Olha a pergunta de Hilário. Conrado, você que é responsável pelo trabalho de passe, você está aqui toda vez que vai ter passe? E ele diz, sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes 2 noites por semana. Então, o trabalho é terça e quinta. Toda terça e quinta, naquele horário, o espírito Conrado está presente. Não há nada que demova ele desta responsabilidade. Aí a gente vai falar assim, mas se de repente surge um outro trabalho e ele é convidado.
alguém com o mesmo nível de atenção, de disposição, de amor, de fraternidade, viria substituí-lo. Ele pode, nesse meio tempo, reencarnar? Pode, porque nós estamos trabalhando com espíritos que ainda caminham para um estado espiritual de libertação. Então, hoje ele tem essa função, daqui a 13, 15 anos, 20 anos, ele pode ser convidado a reencarnar. Então, ele abre mão desse trabalho e o outro ele substitui. Uma casa espírita que fecha os trabalhos, igual agora nós estamos em pandemia, né? Como é que fica isso? As salas de passe estão lá, estão equipadas com todas as correntes espirituais e nós podemos, através do pensamento e da irradiação mental, manipular essas energias e direcioná-las. Mas isso nós vamos deixar para o final do capítulo. Dos enfermos, tão somente, que ele fala que está ali 2 vezes por semana, em favor dos doentes. E Hilário volta a perguntar, mas dos enfermos, tão somente encarnados? Só das pessoas que estão ali? Ou do séquito, né? Porque se você tem uma fila de 30, se você desdobra uma visão espiritual, você tem mais de 100 ali. Em obsessores, sofredores, ansiosos, pessoas que vincularam quando estávamos indo para a casa espírita, precisando de ajuda. Então, ali naquele momento, há uma multidão, né? Há uma imensidão de almas buscando auxílio. E ele fala, não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Então, vai entrar aqui a pessoa, alguns obsessores não entram, porque conhecem o sistema do trabalho de passe, sabe que chegando lá dentro, eles vão ser desacoplados magneticamente, então aguardam do lado de fora, ficam nas portas das instituições, é que a gente não tem essa evidência, né? Se nós estivéssemos numa reunião pública, numa reunião de passe, a gente ia ver o quê? Uma multidão do lado de fora do centro, aguardando aqueles que os sustentam mentalmente e que estão buscando algum tipo de resposta para a própria dor. Enquanto essas pessoas somente buscam e retornam, sem deixar que essa proposta faça uma reflexão, elas voltam a acoplar os seus obsessores e vão continuar na mesma aflição da vida. O dia que elas decidirem se libertar dessa proposta doente, de ser sofrido, de ser insuficiente, de ser pequeno, e ver a luminosidade que pode projetar através da mudança interna, ela cria um empecilho para que estes espíritos que estão ali sequiosos de sensações, de alimento mental, de convivência, possam dispersar e procurar outras mentes desocupadas. Conta com muitos cooperadores, olha como é que Hilário era, né? E não perdi uma oportunidade de perguntar. Por isso, se torna um espírito depois, né, em condições de escrever obras. E diz Conrado, integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Quer dizer que numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorrem a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Perfeitamente. Quando nós vamos trabalhar numa casa espírita e montamos um grupo de passe, já que o passe é a íntegra do nosso estudo, nós temos ali 10 pessoas que trabalham conosco. Essas pessoas estão fichadas nesse trabalho, não estão lá com um contrato assinado. Olha, eu me assinei um contrato de trabalhar no passe. Não, mas eu me predispus. Isso já é um contrato espiritual. Eu, de livre e espontânea vontade, me coloquei à disposição da casa espírita para o trabalho de passe. Conte comigo nessa tarefa. A partir desse momento, eu estou fichado neste trabalho.
A espiritualidade também conta com a minha presença. Eu não posso ir quando der, quando eu quero. Ah, não, quando der eu vou e trabalho, mas se não der, não esquenta a cabeça, não. Tudo bem, a gente não vai impedir ninguém que participe, mas a espiritualidade já não conta com ele. Conta com aqueles que são compromissados, que se estiver chovendo, se estiver nevando, se tiver sol de 40 graus, vão estar presentes. Claro que um dia ou outro vai ter um compromisso de trabalho, um compromisso de família, um compromisso de saúde que te impeça de estar presente. Fora isso, nada vai me impedir de estar ali naquele momento. É um compromisso. Nós temos compromisso com o nosso trabalho. Lá nós estamos fechados na firma que a gente trabalha. Eu tenho um horário para chegar e um horário para sair. Eu não posso chegar a qualquer momento, porque eu tenho uma responsabilidade e a empresa conta com essa responsabilidade para a sua organização do quadro de trabalhadores, para que a tarefa não pare. Assim também é no quadro espiritual. A espiritualidade vai ver com quem que eu posso contar nesse grupo de 10 passistas. Eu posso contar com 2. Estes são frequentes. Os outros 8 vêm quando dá, qualquer coisinha motivo para não estar presente, eles já até imaginam que não vão poder, ligam informando, mas esses 2 eu posso contar. Então, quem que vai ter o amparo da espiritualidade para o trabalho? Esses 2, o resto são simpatizantes da disciplina que um dia será para eles também compromisso de trabalho. Assim é no trabalho de passe, não é diferente na desobsessão. A diferença é que a desobsessão é mais fechada. As pessoas têm um senso de responsabilidade maior. Mas a espiritualidade só conta com aqueles que chegam em condição de produzir. Aqueles que vão sem nenhum preparo íntimo, não é um fator de confiança da espiritualidade. Ainda desagrega as correntes mentais dos irmãos compromissados. Perfeitamente desconrado, tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Conrado tira 2 noites por semana para dirigir os trabalhos de passe nessa instituição. Ah, mas se a gente for lá num dia em que ele não estiver, por exemplo, trabalha terça e quinta, mas nós tivemos lá uma reunião na quarta e alguém quis tomar o passe, talvez nesse dia ele não esteja ali presente. Ele pode estar até representado por alguém, mas o compromisso dele é nesses dias. A gente tem que ter em conta que Allan Kardec foi muito lúcido em O Livro dos Médiuns a dizer que os espíritos não estão à disposição de qualquer empreiteiro de sessão. Aquele que a qualquer momento acha que a espiritualidade está ali para servir, para orientar, para atender. Eles têm outras ocupações, igual ele fala aqui, né? Eu tenho compromisso com esta casa 2 vezes por semana. Se surgir qualquer emergência, existem outros que vão trabalhar. Os plantonistas, os dedicados, mas a minha presença aqui é 2 vezes por semana. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. Aí, Hilário, que não continha, né, a sua curiosidade, pergunta, e os médiuns? São invariavelmente os mesmos? Sim. Contudo, em caso de impedimentos justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifique inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Isso aqui não é um passe igual nós estamos acostumados depois de uma reunião, né, de palestra pública. É um passe específico de tratamento para cura. Então, aquelas almas que estão compromissadas,
desenvolve uma série de recursos que a espiritualidade pode usar em benefício dos outros. Quando aquela pessoa que já tem tudo isso desenvolvido não vai, um outro de boa vontade substitui mecanicamente. Espiritualmente vai ter prejuízo. É natural. Quando nós temos um orador marcado para uma casa, e de repente ele não chega e você pega alguém ali, né? Ah, não, vem cá, faz uma leitura, não vai sair talvez da mesma forma com o outro, porque ele foi pego de improviso, mas o trabalho não deixa de acontecer. E a gente fica até satisfeito de ver isso. O importante é a gente ter essa noção. É um trabalho de cura, específico de cura. Então, as pessoas que trabalham nesse movimento, elas precisam ter compromisso. Lá no Aldernes, a gente tinha às quartas-feiras o trabalho de paz. É um trabalho específico de cura, porque é um passe fora da reunião pública. Era um dia apenas de atendimento a pessoas sofredoras com problemas de saúde, com limitações. Então, as pessoas que abraçaram aquele trabalho, elas não podem simplesmente deixar de assumir esse compromisso por qualquer frivolidade que surja. E olha que os espíritos colocam uma série de compromissos sociais que nós achamos sérios como frivolidade. Vou dar um exemplo disso. Um aniversário na família não é uma justificativa para que eu falte uma reunião séria. Eu posso sair da reunião e ir no aniversário. Mas tem pessoa que fala, mas um aniversário, eu não posso chegar atrás, eu não posso deixar de ir. Então, eu tenho compromissos em volta de mim que não me colocam à disposição da espiritualidade, até porque aniversário em família a gente vai ter quase todo mês, que eu vou quando eu não tenho nada, quando eu não tenho nenhuma festa, nenhuma distração, aí eu vou no centro. Então, eu sou uma pessoa de boa vontade, mas não um trabalhador compromissado. Eu sei que isso incomoda muito algumas pessoas ainda, mas observemos Allan Kardec. Eu me lembro de um orador espírita aqui de Bicas, que já partiu para o mundo maior, sou Valdir Fias, e certa vez a gente fazendo um estudo junto no Benedito Guerra sobre mediunidade, ele começou a colocar alguns pontos que talvez a gente que estude a biografia de Kardec, ou que tenha lido uma ou outra vez, não se atente para os detalhes. Ele disse que Allan Kardec ele teve uma renúncia muito grande quando ele abraçou a doutrina espírita. Então, ele renunciou toda uma vida social, qualquer compromisso que buscavam ele. Ele viveu diretamente para a causa. Será que nós, hoje, se abraçássemos um trabalho, como o Chico abraçou, como o Divaldo ainda está casado lá, esse trabalho todo, a gente renunciaria fácil? Hoje eu estou cansado, hoje eu tive um dia difícil, hoje tem um programa que eu gostaria de assistir, hoje eu tenho aniversário, eu não posso deixar de ir. Chegou uma visita na minha casa na hora de sair. E aí? É por isso que Hilário, inspirado aqui pela sua curiosidade juvenil, coloca, e os médiums são invariavelmente os mesmos? Ele coloca sim, contudo, em caso de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifique inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Meu colega passeou o olhar inquieto pelos dois companheiros encarnados em oração e continuou. Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com auxílio da prece? Sem dúvida. A oração é prodigioso banho de força, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo,
ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. A prece sempre antecipa qualquer trabalho. O pensamento de prece devia ser uma constante na nossa vida. A gente não devia tomar uma decisão na vida sem orar. A gente não devia tomar uma atitude com alguém sem orar, sem refletir, sem elevar o pensamento, sem retirar dos preconceitos e dos valores temporários que na maioria das vezes alimentamos. Só que a gente não tem esse hábito. A gente toma atitude, briga, discute e depois ora. Ao invés de fazermos a profilaxia com a oração, a gente faz o tratamento, né, depois que tudo já desgovernou, pedindo a espiritualidade que nos ajude a governar novamente. São os nossos hábitos mais ligados ao materialismo, à tomada de atitude rápida, inevitável, mas nem sempre com pensamento elevado, e depois a gente quer consertar e dar trabalho aos espíritos para isso. Quando tivermos o hábito de acordar de manhã e orar profundamente, de chegar no trabalho e orar, de sair do lado de fora da casa e orar, não é aquela parar e ficar orando com a mão para cima, é o pensamento elevado a Deus, é o pedido de inspiração para a vida, é viver em condições para que o Cristo viva conosco, é olhar o mundo à nossa volta com os olhos do Espírito, saber que somos imortais, que a vida é temporária, que estamos em aprendizagem. Então, quando nós tivermos essa consciência, a oração, com certeza, será uma constante na nossa vida. Isto... Oi, Rita. O Marlon Reikdal está fazendo uns estudos na internet, chama Enfrentamento Espiritual da Pandemia, que é bem interessante. E ele fala em 3 momentos. É como se fosse um planejamento. A gente faz um planejamento material, né? Tipo assim, para um serviço que você vai fazer, alguma coisa você faz, né? Na empresa até. Mas isso aí ele fala assim, ele fala em 15 minutos para você fazer uma interiorização, né? Que ele fala o seguinte no vídeo, que a gente fala muito em elevar os pensamentos. Vamos elevar nossos pensamentos. Ele falou, não tem que subir, não. Não tem nada para subir. Você tem que ir para dentro, né? Você tem que se interiorizar. Então, o certo seria você orar. Vamos interiorizar em vez de elevar, entendeu? Interiorizar, você se interiorizar, ver o tamanho, se enxergar realmente como você é, né, dentro da pequenez. E aí você fazer um momento de silêncio, né, de concentração, pegar essas energias, né, pensar em Jesus, pensar em alguma coisa mais espiritual mesmo nesse momento. Depois você fazer uma leitura evangélica, do evangelho, algum texto, e finalmente, e a terceira coisa é a prece, entendeu? Inclusive nos estudos dele, no finalzinho ele está fazendo a prece, porque a prece é por último, que você tem que estar pronto para ela. Certo. Senão você fica rezando, começa o Pai Nosso de noite e termina de manhã, que nem se fala, né? E às vezes, né, essa prece, quando a gente faz ela de forma assim aflitiva, né, a gente já vai pedindo uma série de coisas que nem sempre é o que nós precisamos. Essa interiorização é interessante, porque você começa a se olhar, a se conhecer, a conhecer quais são os seus princípios, seus valores, a sua forma de convivência, e a partir daí a gente orar, sim, mas buscando a força para vivenciar essa proposta. A pandemia nos trouxe grandes ensinamentos. A reflexão que ela nos proporciona é muito grande. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Será que conseguimos silenciar também a nossa mente que vive pedindo, vive buscando, entrar no momento, né, daquele relaxamento para escutar a sinfonia divina que viaja no infrassom, para perceber as luzes espirituais que estão à nossa volta.
Está fazendo, é um momento da gente parar, interiorizar como a proposta que ele põe nesse planejamento, olhar para dentro e ver aonde, nesta encarnação, que eu estou desviando, que eu estou correndo por outros caminhos, que eu não estou percebendo a ação de Deus na minha vida. Realmente é uma grande reflexão. Como eles estão sendo beneficiados através da prece, porque a prece, como ele colocou aqui, ó, vamos grifar, né? A prece, ela é um prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Então, só quem quer uma definição de prece está aí, né? Um banho revigoroso de energia que atrai uma corrente mental de alta tensão. Então, a prece realmente não pode ser feita de qualquer forma. Ela precisa estar buscando um significado para a própria vida. Aí, Laro, que não perdia tempo, pergunta, então isso significa que não precisam recear a exaustão? A pergunta aí que tanto se fizeram lá no seminário se faz. A pessoa faz 2, 3 passos, chega no final, quer tomar passe. Ah, não sei, eu estou exausta. Exausta de quê? Se em cada atendimento você se revigorou. E ele coloca, de modo nenhum, né, algum, tanto quanto nós, não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. Então, eles não estão doando da sua própria energia. Eles estão recebendo, claro que você vai doar fluido vital, magnetismo pessoal, mas está recebendo, gente, exponencialmente de forma maior. Então, em cada atendimento, a gente é atendido por completo. A pessoa sai de um trabalho de passe e fala, nossa, eu estou esgotado. Eu preciso dormir para recuperar força. A pessoa que deve estar com algum problema de anemia, algum problema de disfunção orgânica, porque o trabalho de passe, ele não lhe dá fraqueza. Pode até gerar um cansaço físico, de ficar com o braço estendido, alguém que tenha problema de coluna, de ficar em pé, esse calor todo, a pessoa tem varizes nas pernas. É entendível, mas falar que está exausto, esgotado, porque fez 3, 4, 5, 10, 50 passos, é uma pessoa que desconhece a mecânica do passe. Ela vai receber energia se ela já recebeu demais. A oração com conhecimento de nossa desvalia coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro cuja a orientação reside no alto. Então, o médium sabe que ele não faz nada. Ah, eu tomei passe com o médium fulano de tal, eu saí de lá curado. Ele não. Ele intermediou uma energia. Nem os médiuns de cura podem se gabar disso. Nem os que fazem cirurgia espiritual, porque quem faz é o espírito. Ele é um intermediário. O médium se orgulha de uma obra psicografada, não é nada dele. Apenas tem ali o empenho, a disciplina, mas o conteúdo não é desse, não, é anímico, não é mediúnico. Então, cada obra que passa por você é um acréscimo de responsabilidade. Cada atendimento que você faz é um acréscimo de responsabilidade. E se alguém, porventura, ainda se beneficia, aí você tem que falar assim, Senhor, eu não sou nada. O Senhor, através de mim, que obra, que cura, que melhora, que equilibra, que transfere. Mas eu preciso ter a ciência do como funciona, para me instrumentalizar de forma racional. E, Tarcísio, eu me lembrei aqui de uma Cogebis que o Vinícius fez uma meditação com a gente, que ela tinha 3 momentos. No primeiro momento, a gente
visualizava alguma passagem de Jesus, qualquer uma. Você ficava pensando em Jesus ali, alguns momentos, 10 minutinhos, só pensando em alguma, sei lá, uma passagem do Bom Samaritano, qualquer passagem, cada um imaginou a sua. E depois, num segundo momento, você trazia aquelas energias que você tinha captado para dentro, para mais perto, para dentro de você, né? A interiorização. Depois ele pedia para a gente começar a pensar em todas as dores do mundo. As pessoas, imaginar as pessoas que estavam sofrendo, que estavam, na época eu não me lembro se tinha alguma catástrofe, alguma coisa, qualquer coisa, vamos dizer que a gente fosse pensar em todas as pessoas que morreram na pandemia, tudo isso. E aí a gente ia mandar, depois, num outro momento, passar boas energias, a gente puxar todas as energias delas, lembrar delas de uma forma assim carinhosa, e depois mandar as energias boas para elas, para essas pessoas que estavam em sofrimento. E aí, quando terminou, ninguém falou assim, nossa, estou me sentindo mal, porque... Aí ele foi explicar, assim, porque a energia que você doou não foi a sua, foi aquela que você captou do Cristo. Aquela energia daquele pensamento que veio não foi sua. Você não deu nada, você só recebeu e transmitiu. Então, todo mundo ficou com uma sensação assim de bem-estar. Quem conseguiu fazer, sentiu-se bem, não mal. Entendeu? Porque é isso, você está só intermediando na realidade. Muito bom, muito interessante. Que a gente precisa ter quando sai do trabalho de paz. Eu tenho que sair bem. Porque eu intermediei energias benéficas, salutares e voltadas para a reconstrução orgânica. Como é que eu posso aplicar o passe e sair mal? A pessoa tinha um obsessor, acho que eu fiquei com ele. É um médium desequilibrado, que só que naquele momento a espiritualidade é que cuida dos espíritos, eu não tenho que receber obsessor de ninguém. É um momento que a gente está fazendo justamente essa mecânica, nós estamos captando uma energia, transmutando ela através da prece, da vontade, do pensamento e direcionando, mas parte dessa energia vai ficar comigo. Então eu preciso sair do trabalho melhor do que eu entrei. Se eu sair do trabalho arrastando, eu não estou em condições de trabalhar no passe. Eu preciso fazer um tratamento de passe. Eu preciso que as células, né, que compõem a organização física e perispiritual encontrem um equilíbrio na mente que governa tudo isso. E esse é o fechamento do nosso estudo. A nossa mente governa bilhões de células. São seres vivos. A nossa mente é o Deus que irradia para elas as ordens saudáveis ou não. Então, cada pensamento que eu tenho, mesmo dentro já da sala de passe, ele pode macular essas energias ou ele pode potencializar. Por isso que a pessoa precisa de um certo esclarecimento para trabalhar, e é necessário que faça um trabalho de também esclarecer quem vai receber o passe, a fim de ampliar a aplicação dos recursos. Somos nós aqui, diz Conrado, né, neste recinto consagrado à missão evangélica sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Olha aqui que ele nos compara a uma tomada. Ela tem o seu potencial ali, né, de energia estática, mas quando você faz uma plugagem para alimentar um sistema, passa-se uma corrente elétrica por ela. Então, aquela energia inicial que ela tinha, estática, é totalmente trocada, porque uma energia nova circula, e quando desliga esse circuito, quando ela para de emitir, ela já tem uma outra energia em volta. Ela não está com déficit de energia, ela fez também uma troca. Nós trocamos de energia a cada fragmentação de pensamento. Cada pensamento que eu emito, há uma energia que corre todo o corpo celular, físico e quintessenciado. Por isso que o nosso pensamento é um parâmetro de saúde e doença.
A explicação não podia ser mais clara. Enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, médium da sala de passe, como a recordar-lhe o horário estabelecido. E o médium, apesar de não lhe assimilar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto, encaminhando-se para a porta, descerrando-a aos sofredores. Então ele toca no ombro do médium, que não percebe o toque físico, mas algo dentro dele diz: é hora de trabalhar. Ele vai lá, abre a porta, pequena multidão, pequena, 10, 15, 30 pessoas, de encarnados e desencarnados, aglomerou-se à entrada. Todavia, companheiros da casa controlavam-lhe os movimentos. Se nós temos 2 médiuns atendendo no passe, se assim vamos classificar de médiuns, só vai entrar 2 pessoas. Porque uma terceira pessoa que não esteja tomando passe vai estar com a mente desocupada e nem sempre elevada para manter a sustentação necessária para o trabalho. Conrado entregou seu trabalho que lhe competia e, em razão disso, tornamo-nos à intimidade do assistente. Ambos os médiuns atacavam a tarefa. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos com evidentes sinais de reconforto. Outro motivo que a gente faz uma radiografia do trabalho de paz. Como é que a pessoa sai do trabalho? A pessoa tem que sair mais leve, mais satisfeita, mais revigorada. Eu, às vezes, reparava no trabalho que a gente tinha, a pessoa entrava quase que arrastando, de dor, de cansaço, de depressão, de angústia, de aflição, de ansiedade. Mas logo depois do trabalho de passe, saía com um sorriso. Dava adeus a todo mundo. Você nota uma mudança de estado emocional. Por quê? Porque houve uma absorção, houve uma reflexão geral no campo celular e proporcionou bem-estar. Quem estudou com a gente o livro O Mecanismo da Mediunidade vai lembrar lá do estudo que a gente fez sobre a hipnose. Quando o hipnotizador recebe lá um senhor, e esse senhor que havia lido, que aquele homem era um profissional respeitável, chegou para ser atendido com uma série de dores, de mal-estar, de angústia. E ele então explicou a mecânica da hipnose. Ele ia ficar sentado, ele ia fechar os olhos, ele ia obedecer cegamente àquela proposta e ia sair dali num estado bem melhor. Então, ele comprando aquela ideia, ele aceitando aquilo ali, ele entrou naquele estado de relaxamento, foi tomando todas as instruções do hipnotizador, e o hipnotizador fez ele adormecer por 15 minutos. Afastou, deixou ele sozinho. E André Luiz, observando que o que ele fez foi fazer com que as reflexões recebidas nas induções mentais fizessem ele pensar de modo diferente. Então, a mente, presa magneticamente sobre a ação do hipnotizador, começa a gerar uma energia salutar e vai realimentando todas as células. Daí a 15 minutos, quando ele desperta, ele estava sentindo muito melhor. Mas não foi o hipnotizador que fez alguma infusão magnética. A própria mente induzida proporcionou a ele um estado de saúde, de bem-estar melhor. O trabalho de passe não é diferente. Nós estamos induzindo aquelas mentes receptivas a mudarem o seu comportamento, a enxergarem mais um bem-estar saudável, a enxergar mais um bem-estar de saúde, a refletir sobre valores da vida, e isso faz com que a própria vontade de curar, cura-se. O problema é que a gente não consegue manter esse estado mental por muito tempo. Alguns tão logo saem da casa espírita, perdem, porque voltam às propostas de conteúdo da vida social que estão acostumados. Os maledicentes já saem do lado de fora criticando, julgando, fazendo comentários.
Os invejosos já saem transbordando de inveja, os incautos, os orgulhosos. Se a gente não muda dessa proposta, a gente perde o benefício. Ele é temporário. Ele existe, é gratuito, mas ele depende exclusivamente da nossa permanência da ação mental num tópico que nos faculte este bem-estar. Então, o que mantém o trabalho de passe, o que mantém o atendimento que foi feito, é o bem-estar mental que se mantém depois do trabalho. Havia mesmo lá no Aldernos um senhor que chegou a comentar com a gente que ele entrava com dor, saía leve, mas chegava em casa, voltava tudo. Porque o estado mental que ele saía ia diluindo no caminho para casa. Então, logo ele chegava em casa e reavivava os problemas que ele está acostumado, o seu estado mental regride e ele volta a emitir as energias que deixavam ele com dor no corpo. Aí toma um analgésico, que retira a dor do corpo, mas não evita que eu volte a sentir dor. E aí é um ciclo vicioso constante. Para a gente encerrar aqui nesse ponto, né? Conrado entregou seu trabalho, ambos os médicos atacaram a tarefa, nós paramos justamente aqui. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Vou marcar esse ponto aqui para a gente parar, porque é um ponto extremamente polêmico. Tocar no paciente. Quando nós temos intimidade com alguém conhecido, alguém próximo, o toque favorece a infiltração de energia. Nós vamos ver isso num ensinamento de Divaldo Franco sobre o passe, quando estava ele e Raul Teixeira dividindo um seminário, e ele diz: por conhecer Raul e ser uma pessoa que eu amo, eu tenho a liberdade de tocar na cabeça dele no passe, na região onde ele havia sofrido AVC, para uma recuperação maior. Mas não é recomendável tocar em ninguém. Qualquer toque que se faça no corpo de uma pessoa pode ser categorizado como assédio. Há casas espíritas respondendo processos por isso. O passe vai ser feito na aura. Vai ser uma transmissão de energia, não importa que demore mais por não poder tocar. Importa que se respeite as normas sociais. E a casa espírita não está aí para quebrar nenhuma das conjunturas jurídicas. Nós temos que ter atenção a esses pontos. É irrecomendável tocar em qualquer pessoa durante o passe. Mantenha-se uma distância segura. Só feche os olhos quando as mãos estiverem posicionadas. Cuidado para não se debruçar sobre ninguém. A transmissão é de energia, não é física, é emocional, é fluídica, é quintessenciada. Atenção a esses pontos para que a gente não venha a comprometer um trabalho, para receber uma denúncia depois que determinada pessoa foi maculada num trabalho de passe. Richard Simonetti escreve uma história sobre isso, né? Escreveu há um tempo atrás, hoje ele já na pátria espiritual, de uma pessoa que fez a reclamação ao presidente da Casa Espírita que determinado médium atendente do trabalho de cura estava tocando no corpo das mulheres quando aplicava a passe. E é uma complicação muito grande. O presidente falou assim: meu Deus, o que fazer agora? Procurou entre as pessoas mais próximas alguém com coragem, que se predispôsse a ser uma cobaia. E uma frequentadora da casa disse: não, pois eu me coloco em benefício da nossa casa,
e desta pessoa que precisa mais do trabalho que nós mesmos. Então ela foi, colocou-se no trabalho e registrou que realmente havia algo de anormal na manipulação que ele fazia no passe. Então fizeram uma reunião e transferiram esse trabalhador do trabalho de passe para o trabalho da biblioteca, onde ele poderia ser mais útil, sem perder o que ele mais precisa, que é a presença dentro de um trabalho espiritual. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, para que as casas espíritas não venham a responder criminalmente por ações delituosas de pessoas desequilibradas. Semana que vem nós vamos pegar deste ponto para frente, para chegarmos até as nuances mínimas do pensamento na influenciação no trabalho de paz. Vamos fazer a nossa prece. Como diz, a Rita aí no comentário do nosso companheiro que faz o estudo, vamos interiorizar agora por alguns instantes. Vamos olhar para dentro, encontrar o nosso íntimo, desnudado de qualquer proposta que queira enganar. Não enganamos a nós mesmos. Nos conhecemos, mesmo que não queremos assumir ainda quem somos. E pedimos a espiritualidade, porque temos consciência da nossa pequenez espiritual. Mas sabemos que diante dessa proposta e dessa oportunidade, possamos crescer, possamos nos identificar e possamos, acima de tudo, ter a atenção que o trabalho de paz é um trabalho dos mais dignos, que Jesus ofertou diversas curas pela transmissão do seu doce magnetismo. Nós ainda, Senhor, estamos presos ao magnetismo animal que reina em nós, mas uma vontade bem direcionada e um trabalho voltado para o bem nos proporcionará, através do entendimento da proposta, uma eficiência, uma eficácia maior no direcionamento das energias que geramos e que rondam o nosso universo. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Abençoe essa semana que se inicia, que seja uma semana, Senhor, onde muitos que estão partindo para o mundo maior reflitam sobre a vida, e aqueles que estão ficando também reflitam da temeridade que esta vida e quão próximos são os limites entre a encarnação e a realidade espiritual que nos cerca. Muito obrigado, Senhor, pelo amparo, pelo momento e pela reflexão. E obrigado a todos os nossos irmãos que acompanharam conosco o estudo nessa noite. Que Deus nos abençoe a todos, permaneçam em paz, hoje e sempre.